Paz de Al e Alcha, irmãos. Amados, dando continuação aqui na leitura das Escrituras, leu ontem, no vídeo anterior, eu falei e li lá sobre primeira epístola de Timóteo, capítulo 2. Hoje vai ser na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 2, né? É um assunto que ontem na live eu li, e aí veio um entendimento legal. Espero que o Eterno me permita explicar para vocês também esse entendimento aqui desse capítulo 2 de 2 Timóteo. Eu achei um conteúdo interessante, proveitoso para edificação, para também trazer um alerta, um despertar para alguns dos irmãos que estão indo aí por outras doutrinas, né? Tá saindo da mensagem e tá indo em caminho a outras doutrinas. Aqui dentro desse capítulo vai estar falando sobre isso, né? Então eu vou estar lendo aqui 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda epístola, né, de Timóteo, capítulo 2. Vamos lá então. Vamos para a leitura e o entendimento. Primeiro assunto é: tu, pois, meu filho. Aqui já está do versículo 1, tá? Do capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Yahshua Mashiach. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviu, confia-o homens fiéis, que sejam idôneos, ou seja, homens de confiança, homens idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Yahshua Mashiach. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente, corretamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Altíssimo te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Yahshua Mashiach, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo a mensagem, segundo o evangelho, está escrito aqui, né? Segundo o evangelho, né? Pelo que sofro trabalho e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Yahweh não está presa. Tem tradução que fala não está presa comigo, né? Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Yahshua Mashiach, com glória eterna. Palavras fiéis é esta, que se morremos com ele também, se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. É um conteúdo bom, né? Principalmente quando fala aqui que se sofremos com ele reinaremos. Quem não quer reinar com Mashiach? Todo mundo quer reinar com Mashiach, mas alguém aí está preparado para pagar o preço?
acha que a coroa para reinar com Messias vai vir de boa vontade, sem precisar se esforçar, sem precisar passar por, por sofrimento? A palavra está clara aqui: se sofremos com Ele, se sofrermos com Ele reinaremos. Aí você quer reinar com o Messias? Simples, só conhecer o nome, só conhecer os nomes sagrados, né? E acha que isso é suficiente? Em outras palavras, ele diz que quem ama pai, mãe, filho, esposa, irmão, qualquer pessoa mais do que ele, não é digno dele, não é digno de estar com ele. E aí, quem está preparado? Porque não é simples reinar com Machia, mas ele deixa bem claro aqui: se sofremos também com ele reinaremos. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Paulo aqui diz no versículo 10: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Paulo já estava fazendo a profecia que ia nos alcançar, que se não é através de Paulo chegar a mensagem aos gentios, os escolhidos aqui, amados, ele está falando dos gentios, não é os ialdins, não são os ialdins. Vocês podem confirmar isso lá em Romanos capítulo 11. Os escolhidos aqui são os gentios. A graça alcançou os gentios. O sofrimento de Paulo, o que ele passou, foi para que nós pudéssemos ser salvos. Paulo deixa bem claro aqui na epístola: tudo sofro, tudo suporto por amor dos escolhidos, para que eles sejam salvos, né? Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. O apóstolo Paulo, Shaul, que é o nome dele, correto? Ele já profetizou dos gentios, desses remanescentes. Olha que tremendo isso. Vocês acham que o sofrimento de Paulo era pelos ialdins, os ialdins de berço? Não, foi pelos gentios, para que nós fôssemos alcançados, a mensagem nos alcançasse, por amor de Yahshua Mashiach. E aí está aí hoje no mundo espalhado esses remanescentes, né? Que estamos hoje espalhados pelos 4 cantos da terra, né? A promessa foi para nós e nos alcançou. É um pequeno número? Mas nós estamos aí, espalhando a mensagem da forma que nós podemos. Então é isso, amados. Esse foi o primeiro assunto aqui do capítulo 2, de 2 Timóteo, capítulo 2. Agora nós vamos entrar no segundo assunto, que é sobre conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza. Aqui está cristã, mas não é cristã a palavra correta. Mas vamos deixar como está. Da pureza cristã. Vem falar de alguns que se afastam da mensagem ali, da verdadeira mensagem que veio sendo trazida, e daí alguns vão se afastar por outros que vão introduzir, vai estar introduzindo heresias, coisa e tal, no meio da congregação. E nós vamos entender isso aqui, que ele não está falando nem dos lá de fora, está falando de dentro da congregação. Está falando aqui dos que estão dentro da congregação de Filadélfia. E nós vamos ver isso aqui no segundo assunto. A partir do versículo 14 diz assim, ó: trazer estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Altíssimo, que não tenham contendas de palavra, que para nada aproveita, e são para perversão dos ouvintes. Procura apressar-te a apresentar-te a Ial,
aprovado com obreiro que não tem de que se envergonhar, que manje bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como granguena, olha só, entre os que são Himeneus e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. A amuná de alguns foi pervertida por causa de doutrinas erradas, o que hoje não está sendo diferente no nosso meio. Mas vamos continuar. Por causa da fé, corromperam a fé de alguns, né? Perverteram. Todavia, o fundamento de Ial fica firme, tendo esse selo. O Altíssimo conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Yahshua aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purifica destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Altíssimo, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a amuná, a fé, né? A caridade, que é o amor, e a paz, a shalom, com os que com um coração puro invoca ao Altíssimo e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e aos servos, né, aos leais do Altíssimo, não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Ial lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do maligno, em cuja vontade estão presos. As vontades do maligno, em cuja vontade está preso o laço do maligno, né? As coisas mundanas, precisamos desprender das coisas mundanas. Hoje aí tem muito oferecimento das coisas do mundo. Isso é tudo laço do maligno, irmãos, né? Promessa de teoria de prosperidade, de que vai ter um carrão bom, uma casa boa, um emprego bom. Isso é tudo promessa do mal cheiroso para desviar as pessoas do caminho do reino, porque está escrito que carne e sangue não herdará o reino, quanto mais bens materiais. Então, se você está vendo, se você está indo num lugar onde está tendo teoria de prosperidade, falando de bens materiais, etc. e tal, é tudo laço do maligno, é tudo coisa do maligno. Agora, o que eu achei interessante aqui nesse assunto é ali a partir do versículo, deixe-me ver, do versículo, do 17. Do 17 até o 21. É onde eu achei interessante isso aqui. Eu vou ler novamente a partir do versículo 7 ao 21 e nós vamos entender aqui o assunto. Versículo 17. E a palavra desses roerá como granguena entre os que são Himeneus e Fileto. Aqui Paulo está falando de pessoas que estavam corrompendo a mensagem que ele já tinha trago para dentro da congregação de Filadélfia.
Esses homens, o Emineu e o Fileto, eles trouxeram doutrina de perdição e perverteram a fé de alguns, o que hoje no nosso meio não está diferente. Tem alguns aí que está trazendo doutrina de perdição no nosso meio. E aqui vai estar bem claro que está falando dentro do meio da congregação, quando ele fala no versículo 20. Mas deixa eu ler o 18 aqui. Os quais se desviaram da verdade, viu? Se desviaram da verdade. Dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Ou seja, naquela época, se alguém vem dizer que a ressurreição já era feita, então vai perverter a fé, porque se a ressurreição já existia, então Yahshua não seria as primícias? Viram que eles corromperam aqui a palavra e conseguiram perverter a fé de alguns? E hoje no nosso meio tem irmãos aí fazendo isso, tirando, por exemplo, os 4 pilares, por exemplo. Tem irmãos aí que é contra, pervertendo a fé de alguns. Doutrina que veio sendo ensinado desde lá do fundamento da congregação primitiva. Mas hoje tem uns irmãos aí que estão pervertendo essas doutrinas. Em Atos dos Apóstolos mesmo está bem claro a questão dos 4 pilares, que era a congregação primitiva que praticava. Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, a partir ali do versículo 37, vocês vão ver que lá estão os 4 pilares da congregação de Filadélfia, a primitiva. E aí tem irmãos hoje no nosso meio que quer tirar esses pilares. É um erro muito grande e vai pagar um preço muito grande. Nós vamos entender isso aqui. Vamos lá. Versículo 19. Todavia o fundamento de Yahweh fica firme, tendo este selo: o Altíssimo conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Yahshua aparta-se da iniquidade. Se você profere o nome de Yahshua, aparte-se da iniquidade, porque você não vai ser tido como inocente. Não mais. Agora não mais. Nós já fomos despertados para ser purificados. Então, se você profere o nome de Yahshua, aparte-se da iniquidade. Se esforce para isso. Versículo 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Vou ler o 21. De sorte que, se alguém se purifica destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo, ou seja, capacitado, né, idôneo para uso do Altíssimo e preparado para toda boa obra. No versículo 20, ele diz que numa casa, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, né, de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. Aqui ele quer dizer que no meio da congregação, no meio nosso, aqui ele está falando no nosso meio, que no meio da congregação vai haver vasos de honra e vasos para desonra. No nosso meio. Essa palavra aqui, no versículo 20, não foge muito do conteúdo que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 3. Se eu não me engano, deixa eu conferir aqui. 1 Coríntios capítulo 3, que é a partir do versículo... Deixa eu ver aqui rapidinho que eu já falo para vocês. Coríntios... 1 Coríntios capítulo 3... Romanos... Isso, Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 12. Eu vou ler a partir do versículo 12... que aquela palavra lá, que está no versículo 20 e 21, não vai fugir desse assunto. A partir do versículo 20 aqui em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 12, diz assim, ó:
E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, lá também tem ouro, prata, né? E pau, né? Olha só, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Viu? O fogo aqui, o fogo, quando ele está dizendo aqui fogo, ele está falando das trevas exteriores. Leiam a palavra de rico e Lázaro, que Lázaro estava no paraíso, o rico estava nas trevas exteriores, né? Versículo 14. Se a obra que alguém edificou permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém que está edificando com ouro, com prata, essa vai permanecer. Mas se está trazendo contenda, heresia por meio do grupo, é palha, pau e feno. Vai queimar. Vai queimar. Queimar onde? Nas trevas exteriores. Será purificado. Esses irmãos vão perder a salvação? De forma alguma. E a palavra aqui vai responder. A palavra vai responder que eles não perderão a salvação. Mas vamos lá. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá... Não, no versículo... Eu li o 15, é o 14 na verdade. Se a obra que alguém edificou na verdade permanecer, esse receberá galardão, né? Que aqui edificou o que edificou com ouro e prata receberá galardão. Mas olha o que os que estão edificando com palha e feno aí, madeira, que são as contendas, as heresias, né? O corrompendo a mensagem que o Atalaia já trouxe aí, né? Ó, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Viu que não vai perder a salvação? Todavia, como pelo fogo. A pessoa que está trazendo aí essas questões, ele não vai perder a sua salvação, porém vai ser purificado nas trevas exteriores, porque ele está edificando com palha, com feno, com madeira, O que significa isso? Está trazendo contenda, está pervertendo a fé de alguns. A partir do momento que um irmão vem trazer um ensinamento que não precisa mais fazer imersão, não precisa fazer o partir do pão, não precisa jejuar, não precisa orar. Teve um aí que ele foi até mais radical. Ele chegou a queimar a Bíblia. Eu vi um vídeo de eu não sei o nome, também não convém falar nome, mas ele queimou a Bíblia. Disse que estava tudo fermentado, que era tudo do catolicismo, que nós não podíamos seguir isso aqui. Olha só a loucura desse irmão, queimar a Bíblia. Eu pergunto, porventura a palavra do Pai não está aqui dentro? Se nós queimar a Bíblia, porventura não está queimando a palavra do Pai, irmãos? Você quer jogar a palavra do Pai fora? Se tem fermento, tem heresia, porventura não está tudo fermentado e a palavra do Pai não está aqui dentro? A palavra do Altíssimo e de seu Filho não está aqui dentro? Quem somos nós para queimar a Bíblia, tirar a palavra do Pai, excluir as coisas do Pai? Porventura não está tudo fermentado, mas a palavra não está aqui? Não é, ele não fala que é como procurar ouro, como garimpar ouro? Acha que para achar ouro o barro é limpinho? Está tudo selecionado? Não está todo sujo? A mesma coisa são as escrituras. Está tudo fermentado, tudo bagunçado, mas está aqui dentro. Está aqui dentro. E o Eterno, em Jeremias, Irmial, é uma palavra que eu gosto muito e eu busco. Em Irmial, que aqui está como Jeremias, correto é Irmial, no capítulo 33, no versículo 3, o Eterno, ele deixa bem claro: invoca a mim e te responderei, e te revelarei, te anunciarei conhecimentos grandiosos que foram ocultados, que estão ocultos. Estão ocultos.
os conhecimentos grandiosos? Está aqui dentro. Está aqui dentro, está oculto. Nós precisamos buscar do Pai que Ele desvende os nossos olhos para que nós venha entender, a discernir isso que está aqui dentro. Está aqui dentro. O que diz lá que tem uma parábola que é como uma medida de fermento, que a mulher pegou 3 medidas e misturou, né, até que tudo ficasse fermentado, levedado. É a palavra. Está tudo fermentado aqui. Tá fora de ordem. A palavra aqui está tudo, os livros, capítulos, versículos, estão tudo fora de ordem. Está tudo fora de ordem. Agora, o homem natural é capaz de organizar isso aqui? Lógico que não. Isso aqui vai ser o Eterno que vai abrir o entendimento da pessoa e ela vai conseguir discernir. A pessoa que buscar ao Eterno, ela vai conseguir discernir isso aqui, vai conseguir ter acesso a esses conhecimentos grandiosos que estão ocultos. Leiam, leiam Irmial 33:3. É uma palavra que eu particularmente gosto muito. Enfim, toda a palavra do Pai, eu amo a palavra do Pai. Eu amo a palavra do Eterno. Ainda que esteja fermentada, misturada, mas está aqui. Está aqui. E aproveite que ainda está a nosso alcance, porque chegará o tempo em que será tirada de nós. Então, quem não procurar entender agora, tem uma passagem, tem uma palavra que diz que haverá fome, não fome de alimento, mas fome da palavra. As pessoas, as pessoas vão ter fome e sede de querer ouvir a palavra. Então, para nós hoje, que estamos tendo acesso ainda à palavra, nós precisamos aproveitar cada momento que pudermos para estudar, para buscar, entender, buscar do Pai, porque Ele vai nos mostrar, vai nos revelar. Está aqui, está em nossas mãos. Aproveite que a palavra ainda está em nossas mãos. Os irmãos, perdoem que a minha Bíblia aqui tá muito judiada. Tá muito judiada. Essa Bíblia eu nunca comprei Bíblia. Essa aqui eu achei no lixão. Essa Bíblia eu achei no lixão. Quando eu trabalhava na empresa, eu fui levar um material lá para jogar fora. Vi uma caixa de livros assim, chutei assim, né? Baguncei assim. Quando eu vi, tava ela intacta ainda. Tava intacta. Já está comigo já tem uns 10 anos, 10, 12 anos. Irmãos, é isso, a palavra é essa. Me perdoe se eu fui enfático em alguma colocação. Se eu fui enfático, não é a minha intenção. Perdoe também pela minha falta de oratória, de eloquência, como eu sempre digo, né? Eu sinto falta dessas coisas, né? Eu não tenho uma boa oratória, eloquência, leitura, enfim. Eu só estou aqui para passar a palavra do Pai. Conforme eu vou lendo, eu vou entendendo, discernindo, eu vou estar trazendo. Porque haverá um tempo que a humanidade, as pessoas, terá fome e sede de ouvir a palavra. Hoje não. Hoje as pessoas estão andando no curso desse mundo, vivendo de qualquer forma. Tá tudo legal. Preferem, as pessoas passam anos estudando o Enem e outros cursos aí para fazer uma faculdade, etc e tal. Coisas terrenas que vão passar, mas se aprofundar na palavra do Pai, aonde nos conduz a salvação, a vida eterna, ninguém se esforça. E isso vai ter um peso muito grande. Vai ter um peso muito grande porque está escrito, em algum lugar está escrito, que as pessoas terão sede e fome de ouvir a palavra. E hoje está nas nossas mãos, no nosso alcance, e as pessoas não fazem questão. Mas cada um, cada um. Eu particularmente, eu amo a palavra do Altíssimo. Né? Depois que eu fui despertado, eu passei a ler as Escrituras e tem me ajudado espiritualmente.
eu não espero mais nada das coisas desse mundo, né? A minha vida já está pregada no madeiro com Yahshua. Eu não espero nada desse mundo. Mas é isso, meus queridos. A paz de Yahshua, Shalom de Yahshua. Até a próxima, se assim o Altíssimo, o Eterno, o Todo-Poderoso e Al dos Exércitos permitir. Porque esse é o verdadeiro nome do Altíssimo. E Al dos Exércitos é o seu nome. Ouve, povo. O Altíssimo, nosso Criador, Todo-Poderoso e Al dos Exércitos, é um e não existe outro. Não existe outro. Yal é um. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está próximo. Arrependam-se. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Mateus, Matitial, capítulo 3, versículo 2. Também em Matitial, no capítulo 10, no versículo 7. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Paz de Al Yahshua, Shalom de Al Yahshua. Um beijo de coração. Até a próxima, se assim o Altíssimo, o Eterno, Todo-Poderoso e Al dos Exércitos permitir. Shalom de Al Yahshua. Beijo, valeu, tchau, tchau.